e também do nome da programação, né? Se tem uma coisa que eu aprendi a ser verdadeiro, e foi pela verdade que eu fui salvo, fui liberto. Quando eu a conheci e larguei toda a mentira, né? Todo o engano. Vivia uma vida de engano, de mentira, e achava que estava tudo certo. E por isso é o nome da programação, A Hora da Verdade. Não existe outra verdade na Terra que não seja a palavra de Deus. Glória a Deus. Na palavra não tem mentira, só tem verdade. Por isso que a programação é a hora da Bíblia. Traduzindo para ficar bem claro. A hora dos pergaminhos sagrados. A hora da palavra de Deus. A hora da verdade. Porque conhecereis a verdade, libertará. Então eu quero que vocês me acompanhem essa noite. Escute a mensagem que o Senhor quer falar aos nossos corações. E quero compartilhar o livro que vamos estar como base para essa ministração, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Aqui o horário é coisada, né, pastor Jair? Amém? Vamos lá? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continue a progredir cada vez mais. Guarde esta palavra. Para que continue a progredir a cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Até aqui somente. Amado, eu quero dar um tema a esta mensagem. Santificação progressiva. Por que santificação progressiva? Porque a igreja, ela nunca vai chegar a ser 100% santa, vivendo aqui na terra. Mas há um progresso de purificação constante até a vinda do Senhor. E quando se trata de santificação, se trata de separação para agradar ao Senhor. Sabemos que nós não podemos agradar ao Senhor na carne que nós estamos. Mas nós esforçamos para obedecer às Escrituras Sagradas, para que possamos agradá-lo na obediência da mesma. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que eu até falei esse texto ontem, que nós temos que fazer sacrifícios vivos ao Senhor. Verdade, meu Deus. Sacrificando tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Há uma santificação progressiva, há um progresso em nossa vida que não pode parar jamais, que é justamente a caminhada espiritual. É a busca constante pelo Espírito Santo. É a busca constante pela presença de Deus. Porque nós temos o conselho do profeta Isaías que temos que buscá-lo enquanto se pode achar. Aleluia. E invocá-lo enquanto ainda está por perto. Glória a Deus. Ele está perto de nós. Ele disse, eu irei, mas estarei convosco todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Aí vai chegar um tempo que ele não vai estar mais conosco. O Espírito Santo dele, junto com a sua igreja, vai ser arrebatada. E as pessoas vão procurar refúgio debaixo do esconderijo do Altíssimo e não vão encontrar. E esse progresso que temos que ter é até a vinda do Senhor ou até a nossa morte. Porque se não houver em nós santificação, transformação, preparação, por isso ele diz no livro de Amós, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Aleluia.
O profeta Amós, no Velho Testamento, orientava o povo a se preparar para receber o Messias. E eles não estavam preparados, até hoje nunca aceitaram a Jesus como Messias. Ainda estão esperando o Messias deles chegar. Eles não se prepararam para receber. E assim também a ordem de Deus para nós é: prepara-te, ó igreja. Né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. E nós temos que estar preparados para este momento. E por isso que precisamos ter uma santificação progressiva, que haja progresso em nossa vida espiritual. Embora o mundo esteja de cabeça para baixo, isso é notório, a gente o vê pelo jornalismo, pelas internets, o quanto o mundo está destruído por homens gananciosos, por homens maldosos. Mas nós, como igreja, temos que estar com nossa visão no céu. Aleluia. Entendendo que o mundo passa muito bem com suas concupiscências e as suas vontades. Mas os que esperam no Senhor serão salvos. Aleluia. Os que têm o progresso na sua vida espiritual. Porque se nós pararmos, nós não vamos encontrar a salvação. E o objetivo meu, quando eu decidi aceitar a Cristo como Senhor da minha vida, não foi para mim ser pastor, não foi para mim participar de uma igreja, não foi para mim ser pregador. Eu aceitei Jesus porque eu queria ser salvo. Aleluia. Agora o que veio é consequência daquilo que eu estou me posicionando para receber. Aí entra a palavra que Jesus diz: buscai primeiramente o reino do céu e as suas justiças, que a demais coisa eu acrescentarei. Glória a Deus. O povo está parando de buscar a salvação. Buscador, mas não está salvo. Não é para buscar dom sem estar salvo. É primeiro a salvação, para depois as coisas, para edificar a igreja, para que você possa ser um fruto que produza, para que as pessoas possam vir colher em você. Aleluia. Cura, restauração, alimentação espiritual. Nós estamos vivendo há um tempo que a videira, ela nunca secou e nunca vai secar, que é Jesus Cristo, João 15. E nós somos as varas, ou os ramos. E muitos dizem que estão ligados à videira verdadeira. Mas nós conhecemos quem está ligado à videira verdadeira. Quem está ligado à videira verdadeira, essa produz frutos. Oh, glória! Ela tem progresso na sua vida. Aí o Senhor diz assim: quanto mais tu tem progresso, quanto mais tu produz, mais eu te limpo para que produza mais. O Senhor quer uma santificação progressiva. Aleluia. Teica mandarabassúria. Não é momentos. O Senhor não vive de momentos, de relacionamentos. O Senhor vive de compromisso com a sua igreja. Porque quem vive de momento é paquera. Quem vive de momento é ficante. E nós não temos que ter momentos passageiros com a eternidade. Nós temos que ter, aleluia, comunhão com a eternidade. E o texto que nós acabamos de ler, Paulo, ele escreve de uma forma tão categórica, que ele diz que de maneira nenhuma, de que maneira convém andar e agradar ao Senhor. E como é que nós, igreja, vamos agradar ao Senhor? Andando nessa carne ou andando na palavra? Ninguém consegue agradar a Deus, tem companar a sai. Ninguém consegue agradar a Deus andando da forma que quer andar, conforme a vontade da carne, a vontade do mundo. Só se agrada a Deus andando conforme a sua palavra. Aleluia. Santificação progressiva, santificação todos os dias. Por isso, em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, o que é que diz? Que aos santos se santifique a cada camandara súria, anchergue camaracaia, sai, andergue mamandarada, a cada dia mais. Não é momentos, não. O Senhor diz assim: continua a te separar para mim, oh glória. Glória a Deus. Aleluia. Temos que andar como agradar a Deus. Assim andai, para continueis a progredir.
Glória a Deus. Aleluia! Oh, glória! Oh, Deus se camandarácia. Eu estou sentindo Deus nesta palavra, querida, porque Deus nunca chamou covarde, eita Jesus, que para e não tem progresso. Aleluia! Ele sempre chama pessoas que ele sabe que vai chegar ao fim da carreira. Ele até ficou chateado com os discípulos quando ele falou atravessar para outra banda. Os discípulos entram no barco, vão para outra banda no meio do caminho. Aí vem a tempestade, aí ele se desespera, aí grito, aí fala, aí isso e aquilo outro, aí Jesus tem que andar pelo meio do mar para ir lá com eles, porque eles não conseguiram ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor para ele foi uma palavra de ordem: eu encontrarei vocês do outro lado. Aleluia! Independente da situação, circunstâncias que você está passando, a tempestade, o desespero, o momento de dificuldade que você está passando, eu te encontro no último, aleluia, na linha de chegada. Eu não vou te encontrar no meio, eu te encontro do outro lado. Eu posso até te encontrar no meio, mas para te ajudar a chegar no fim, porque no meio você pode perecer, mas no fim você recebe recompensa. E você precisa entender que temos que continuar a progredir a cada vez mais. Guarde isso, progressão espiritual é a ordem de Deus para a nossa vida hoje. Progresso espiritual tem que estar isso no nosso íntimo, tem que estar isso em nossa vida, tem que estar isso em nosso pensamento. Progredir espiritualmente é tudo que Deus nos pede, e quando nós progredimos espiritualmente, nós conseguimos vencer a nós mesmos o desejo da nossa carne. Glória a Deus. Mas só que existe hoje uma falta de desejo, uma falta de ânimo, e lá em Joel ele diz assim: procurai a conhecer e passar a conhecer a cada vez mais o vosso Senhor. Aleluia. Ele diz assim: não para, eu estou aqui, vem comigo, eu quero me apresentar para ti, passa a me conhecer, entender quem eu sou. É uma ordem que o Senhor nos pede para a gente não parar. Há um progresso a ser concretizado, há uma linha de chegada que nos espera. Venhamos a ter progresso na nossa caminhada. O Senhor precisa que a gente continue a orar, a santificar, a ter comunhão com o Senhor. As pessoas estão perdendo comunhão, eu vou falar, Jesus, por causa de redes sociais, comunhão por causa de amizade, comunhão por causa de A e B. Não, independente de qualquer coisa, nada estar acima da tua vontade de ter progresso espiritualmente para se tornar amigo de Deus, íntimo do Senhor. A progressão espiritual nos leva a nos aproximar do Senhor. As igrejas pararam de ter progresso, só vive de movimento. Verdade. De movimento não vai para o céu, só vai de progresso espiritual. As igrejas estão, parece, tartaruga de peito para cima. Só faz movimentar as pernas, mas não sai do lugar. Ei, terra, laraçura. Deus não quer isso para a sua igreja. Deus quer uma igreja militante. Aleluia. Uma igreja que marche, uma igreja que tenha progresso, uma igreja que tenha compromisso, uma igreja que tenha alvo. E o alvo da igreja é céu. Glória a Deus. O alvo da igreja é Cristo. Ele te espera. Mas tu precisa ter progresso na tua vida, crente. Sai do comodismo. Sai debaixo do edredom do lençol. Eu vou até orar para Deus queimar o teu ar-condicionado. Quando tu tinha ventilador, tu ia até orar. Agora que tem ar-condicionado, tu quer estar embrulhado e não tem coragem de orar. Ô, glória. Muitas das vezes é melhor o crente no deserto, no sol quente, orando, do que debaixo de um edredom, de um coqueiro, tomando água de coco, só no comodismo, sem fazer nada. É por isso que Deus não dá muita coisa para muita gente. É porque quando Deus dá, ele se acomoda. Ao invés do dinheiro aproximar de Deus, afasta.
Ei, que manchuí de repinarabambuca mandarabiaçai. Deus, Ele quer, primeiro você, escuta isso, primeiro que você busque o reino e a sua justiça. Não te preocupa com o teu trabalho e com a tua família. Primeiro te mantenha salvo na pessoa de Jesus Cristo, que eu profetizo que assim como está na palavra de Deus vai acontecer, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Deus, Ele está querendo o progresso da igreja, porque Ele disse, 2 pedidos de ordem: andar em paz com todos e com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Escute isso. A gente interpreta esse texto de uma forma um pouco equivocada. A gente acha que ter paz só é com os irmãos da igreja. Mas com o ímpio, eu posso até deixar de falar, não gosto dele. Ele não é crente, não. A Bíblia diz, é com todos, andar em paz com todos. Se teu vizinho não gosta de ti, vai lá, pede perdão para ele. Ele faz parte do todos que o Senhor está falando. Porque alguém que tu não goste, esse alguém pode te tirar do céu. Porque você não foi se reconciliar com seu irmão. Se chama santificação progressiva. Todos os dias entender que a salvação sua não depende da opinião dos outros, não depende da atitude dos outros, depende da sua opinião, da sua atitude. Tenha progresso na sua caminhada. Irmãos, é tanta coisa que tem para falar. Eu vou até aqui pedir para que o jovem Mateus abra sua Bíblia, por favor, para mim aí. Em Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Leia aí, por gentileza. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Progressão espiritual, dia a dia. Hein? E aí? Quem está pedindo isso? Jesus. Quem? Jesus. Se ele está pedindo, por que eu não obedeço? Porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as obedecem. Oh, glória. Meu Deus, isso aqui é forte demais, querido. Cadê a santificação progressiva? Cadê a renúncia progressiva? Cadê o deixar o pecado progressivo? Cadê agradar ao Senhor? Porque Ele diz, é de dia a dia. Hoje eu já larguei um bocado. Eu durmo tranquilo. E amanhã eu continuo largando. Aleluia. E depois da manhã eu continuo largando. Eu continuo. Vai chegar um tempo que você vai viver mais espírito, que vão te jogar dentro da cova como Daniel, e o leão não vai nem sentir cheiro de carne em você. Oh, glória! Aleluia! Ei, é por isso que o Senhor nos pede a santificação progressiva. É uma vez por mês? O que é que o texto diz? Dia a dia. Dia a dia. Irmãos, é dia a dia. Santificação progressiva nos aproxima do Senhor. É por isso que nós lemos o texto, que temos que continuar a progredir cada vez mais. No capítulo 4 do texto que lemos, e do versículo 1 da parte final do versículo. Temos que continuar a cada vez mais. O Senhor não quer pouco, Ele quer mais. Não sejamos como as nessas, as loucas, que estavam na igreja, tinha até azeite, tinha até lamparina, tinha até um foguinho, mas não tinha comunhão com Deus. Não tinha um compromisso com Deus. Aí ele fala no versículo 2, porque vós que sabeis que mandamento vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Sabe qual é o mandamento que ele deu para o Senhor Jesus? Está no versículo 3. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. De quem é essa vontade? Jesus. É de Jesus. Quem é que está pedindo isso a você? Jesus. Abra lá tua Bíblia em João 8, capítulo 3, da parte B do versículo. Livro do Evangelho de João. 8, parte B. Surpreendida. Versículo 3. João, capítulo 8, versículo 3, a parte B do versículo. Uma mulher surpreendida em ato de adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. É este?
Não, acho que não está batendo o texto aqui. 15:3, perdão, João 15:3. Vai lá, me ajuda aí, me ajuda a pregar aí. João 15:3. 15:3. Vós estáis limpos pela palavra que tenho vos dito. Amém. O que é que vai limpar o homem? Palavra. Mas essa palavra só limpa se você Praticar. Verdade. Santificação progressiva. Todas as vezes que você aprende um texto e pratica, você vai ficando limpo. Glória a Deus. Limpeza significa santificação. Limpeza significa se afastar do mundo para agradar ao Senhor. Gente, pelo amor de Deus, o mundo está dentro da igreja porque os lideranças deixaram. Conhecimento bíblico, tenho certeza, porque para uma pessoa chegar a ser pastor, ele tem que ter pasto. Tem que ter alimento. Não é verdade? Para mim ser comerciante, eu tenho que saber trabalhar com comércio. Para mim ser pescador, eu tenho que saber pescar. E para mim ser pastor, eu tenho que saber da Bíblia. Eu tenho que ter pasto para aplicar o coração das minhas ovelhas. Por quê? Porque se eu não alimentar da forma que a Bíblia manda, quem vai para o inferno é eu, ainda vai todo mundo comigo. Peraí, meu querido. Não é assim não. Você precisa entender que o nosso progresso ali é contínuo, não é de momentos. Tem pessoas que começam uma campanha de oração, no meio da campanha para. Aí quer receber vitória. Quer receber conquista. Orei, você não me respondeu. Faça como Daniel, não respondeu, mas ouviu, continua orando, uma hora desce, uma hora chega, porque há continuação no propósito de busca em Deus. E todo aquele que busca, acha. Todo aquele que bate, abre. Todo aquele que pede, recebe. Oh, glória! Precisamos nos santificar para que nós possamos ter o direito de viver na eternidade. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Essas são as palavras de Jesus. Não é apóstolo, não é ninguém que está falando, é o próprio Cristo. Ensinando o povo, orientando o povo. Agora tu quer ver uma declaração também do Dr. Lucas, o escriba, a qual escreveu o livro de Atos? Abra tua Bíblia lá em Mateus 14, versículo 22. Livro de Atos. Atos, capítulo 14, versículo 22. Atos dos Apóstolos. E você que está na live aí, o Senhor não mandou tu parar, meu querido. O Senhor não mandou você ficar estagnado. Ele quer progresso espiritual na tua vida. Lembra quando Deus te usava, que tu expulsava demônios, as pessoas manifestavam, Deus te dava honra? Pois é isso que Deus quer continuar, que você continue fazendo para Ele também. Atos, capítulo 14, versículo 22. Lê aí. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fazer o que? Permanecer firme aonde? Na fé. O que é permanecer? É continuar. E não perder a fé. Está entendendo? É isso que a gente não tem. É continuidade na nossa fé. E a gente até diz que... agora há pouco você falou... eu tenho fé, cadê as obras? Eu vou sapatear aqui dentro. Eu tenho fé, cadê as obras? Não adianta que só a fé não te salva. Porque se não tiver obra de santificação, tu não é salvo. Verdade. A fé é no crer naquilo que está escrito. E se eu tenho fé no que está escrito, eu vou praticar, eu vou viver. E a obra que eu faço por intermédio da palavra, para a minha santificação, isso significa que a minha fé está exercitada junto com as minhas obras. E a fé sem obra, ela é morta. Tem que ter obra de santificação, tem que ter obra de mudança, tem que ter obra de transformação, tem que ter obras para agradar ao Senhor. E é contínuo, progressiva, não é isso? Não é progressiva que está pedindo aí? Contínua, continuar, não parar. Nós temos que acordar para a realidade. Porque nós estamos, aleluia, nós estamos dormindo no ponto, estagnado no ponto. Estamos sem desejo de continuar a nossa caminhada.
estamos sem desejo de continuar a buscar o Senhor. E nós precisamos buscar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Está aqui, apóstolo Paulo escreve dizendo, no versículo 3, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. Não existe outra vontade que não seja a nossa santificação. Glória a Deus. Não existe. A vontade de Deus é que nós chegamos ao pleno conhecimento da palavra de Deus e sejamos salvos. Acabou. E como é que eu vou chegar ao pleno conhecimento da palavra de Deus se eu não consigo nem ler? Se eu não consigo orar, se eu não consigo entender, se eu não consigo absorver o conteúdo da palavra para me santificar, porque nós somos limpos pela palavra que vos tenho falado, é pela palavra, porque a vontade de Deus é que venhamos nos santificar, em nome de Jesus Cristo. Tem alguma coisa aí? O que é? Ele só se explicou a questão da live. Gente, vocês acham que o Senhor vai te levar para o céu nessa frieza que você está? Acorda, crente. Acorda, igreja, Deus manda eu te avisar. Acorda, 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 aí vem o esposo. Não é mais tempo de retroceder. É tempo de avançar, é tempo de progresso. Mateus, abra a tua Bíblia para mim rápido em Atos 16:5, por gentileza, leia para mim, por favor. 16:5. Vamos ver que Lucas está escrevendo por intermédio do seu punho a Atos dos Apóstolos, ou melhor, Atos do Espírito Santo. Vê lá. 16, Versículo 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Dia o quê? Dia a dia. Glória a Deus. Não era só um dia. Era dia a Era dia. constante, era contínuo. Era fortalecido na fé dia a dia, dia a dia. Aí o povo vai um dia na igreja, passa um mês. Ai, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. É dia a dia, querido. Verdade. É continuar sempre e ter prazer em estar, congregar. Eu vou ouvir a palavra, eu vou participar. Meus trabalhos, meu compromisso com a minha família, agora ninguém pode impedir eu estar na minha congregação para ouvir a palavra, porque pela palavra eu sou salvo e pela palavra eu chegarei ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É dia a dia. Queridos, é interessante que com muita propriedade Jesus ensina, com muita propriedade Lucas escreve. Declarações de homens que estiveram próximo do Senhor. E engraçado não, o mais sério é que todos eles falam a mesma língua. Interessante que os pastores, as igrejas não conseguem falar essa mesma doutrina nas igrejas. Eles andavam falando a mesma língua. Que língua é? Santifica-se. E não para. Progresso. Continua. Oh, glória. Observe uma coisa. A declaração de Paulo, livro de Romanos, capítulo 2, versículo 7. Leia para mim rapidinho aí. 2:7. Capítulo 2, versículo 7 de Romanos. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem. Peraí. Vida eterna para quem? Para os que perseveram. Para os que perseveram. O que é perseverar se não você está sempre procurando e continuando a se aproximar de Deus? Eu não prego nada de mim, eu prego o que está na Bíblia. Até peço para ler, concordando lá com o versículo da palavra de Deus. Por quê? Porque essa verdade é a única que leva para a eternidade. Lê de novo aí. A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procurando a glória, honra e incorruptibilidade. Incorruptibilidade. Glória a Deus. Está vendo? Quem está falando isso? Apóstolo Paulo para a igreja de Romanos. Isso. Abra lá em 1 Timóteo capítulo 2. Perdão, 1 Timóteo capítulo 4, ou versículo 12.
2, Vamos comer Bíblia hoje. capítulo 2, versículo Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 12. Declaração de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Quanto a 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ele vai achar aqui, queridos. Enquanto isso, dá um glória aí na live, deixa o teu comentário. Pastor Simeia, te amo, meu querido. amém. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Meu Deus, isso é muito lindo. Olha só, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Oh Deus, segura eu nessa cadeira. Ser o quê? Exemplo. E que tipo de exemplo a igreja dá hoje? Uma igreja preguiçosa, uma igreja que não consagra, uma igreja que não ora, uma igreja que não canta, uma igreja que não congrega. Peraí, pelo amor de Deus, que exemplo! E Paulo está dizendo, seja, não é para ser, seja um exemplo. Oh glória! Seja, e nós não somos. Sabe por que a igreja primitiva ela crescia todos os dias? Porque tinha progresso. Aleluia. Naquela igreja, tinha unidade, compromisso. Era tão amável estar junto com eles, que eles largavam tudo que tinha, vendiam as suas propriedades para entregar ao pé dos apóstolos, para abençoar os pobres e as viúvas necessitados. E a Bíblia diz que eles cresciam na graça e no temor ao Senhor. Eles cresciam e o temor vinha sobre eles, porque havia temor naquela igreja, por isso havia crescimento. Se não houver temor na igreja, não tem como a igreja crescer, porque temor significa respeito por alguém superior a você. Aleluia. E hoje as pessoas, eu vou falar tudinho que Jesus manda eu falar, meu compromisso é com o Senhor. Ninguém tem respeito pelas coisas de Deus. É um desprezo total. Quer ver uma coisa? Que horas é o culto? 7 horas. Dá 8 horas. As pessoas ainda nem chegaram na igreja. Mas vai para uma audiência ou uma consulta médica. Chego 30 minutos antes para não perder. Porque não quer receber represália do juiz ou não quer perder a consulta com o médico. Mas quando se trata para as coisas de Deus. Não sei nem se eu... mas já está tarde, acho que nem vou mais. Querido, se você não tem compromisso, você é mau exemplo dentro da igreja. Seja bom exemplo. Eita, Jesus, me segura que eu vou pular aqui dentro. Seja exemplo. Tenha, aleluia, você como exemplo. Não seja aquela que todo mundo conhece na igreja, como a que chega depois das 8. Irmã não chega. Não, mas só chega depois das 8, é costume dela. Não, seja aquela conhecida por chegar na primeira no culto. Seja exemplo, Paulo está dizendo, escute só. Paulo está dizendo aqui, porque, versículo 12, perdão. Ninguém despreza a mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Olha aí, na palavra, no trato, no amor, no espírito e na fé e na pureza. O que é pureza, senão limpeza? E está dizendo, seja isso, purifica, limpeza, trata-te contigo mesmo, tira aquilo que Deus não se agrada. Eita, Jesus dos crentes. Meus queridos e amados de Deus, essas palavras que eu estou lendo é do apóstolo Paulo, que escreveu à igreja, escreveu ao seu filho na fé, Timóteo. Eu quero que tu leia para mim o versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4. 16. Aham. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Tá bom, parou. Peraí, olha, pastor Simeia, que coisa linda, pastor Gerry, irmã Jane, olha que coisa linda, pastores que estão na live comigo. Escute só, tem cuidado de ti mesmo. Na doutrina. Na doutrina. E a palavra doutrina quer dizer ensinamento. Tem cuidado de ti mesmo e do ensinamento. Olha a palavra seguinte, ponto e vírgula, persevera. Persevera. Ei, persevera. Não desista, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, olha só, te salvará, Glória a Deus. como a ti mesmo e com os que vão te ouvir. Sabe por quê?
Porque você vai ser um exemplo. Você vai ser alguém que as pessoas vão olhar, vão dar crédito à tua palavra. Porque tem pessoas hoje na igreja que a gente escuta porque não tem um outro para escutar. Porque não tem testemunho de crente, não anda como crente, não fala como crente, não se veste como tal, vive uma vida aleatoriamente depois que está no púlpito cantando, pregando, botando moral em aquele aleluia que está lá na igreja. A gente escuta porque é a palavra, mas a gente sabe que o fulano não tem cuidado dele mesmo. E nós temos que ter cuidado de nós mesmos. Ei, cuida-te de ti mesmo. Tá? Porque se você não cuidar de ti mesmo, você não se salvará. É muito lindo isso, meu querido. Se tem uma coisa que é lindo da palavra, é o ensinamento. É o conteúdo extraído e aplicado na nossa vida. E Deus está falando conosco esta noite. Aleluia, Jesus. Apóstolo Paulo dá estas declarações e eu tenho que crer, porque eu fui um homem extremamente utilizado e usado por Deus. E a minha fé vem em ouvir o que é a palavra de Deus. E quando a minha fé vem pelo ouvir, significa que eu vou estar vivendo aquilo, porque eu creio que é verdade. E se eu tenho fé e não vivo, eu sou mentiroso, oh glória. Aleluia. Meu querido, tem muita gente que vai se frustrar naquele grande dia em achar, porque ele está numa congregação, ele está salvo. Até orava no início, por isso que o Senhor, por intermédio de João na ilha de Patmos, escreve dizendo: lembra-te aonde tu caíste, arrependa-te e volte aonde? Primeiro amor. As primeiras obras, o primeiro amor. O Senhor não quer ver você parado, sentado à beira do poço, puxando água. O Senhor quer ver você entrando na cidade para falar do que Ele fez na tua vida. Eita glória, aleluia. O Senhor não entrou em Gadara para expulsar o demônio, para te libertar, para te seguir a Ele, não. Ele te libertou para você fazer a obra dEle, porque fazendo a obra dEle, você está cumprindo o ministério que Ele deixou na terra. Ide por todo mundo, pregar a palavra a toda criatura, aquele que quer será salvo e batizado. O Senhor nos libertou, foi justamente para ser propagador da palavra e viver conforme o Evangelho do Senhor. Glória a Deus. Ele falou para o gadareno: ei, não vem, vai para tua casa, fala que eu fiz por ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Paulo declara, mais interessante que vamos chegar mais perto de Jesus. Vamos chegar mais perto de Jesus. Quem é Tiago na Bíblia? Se não irmão de Jesus. Vamos dizer que é meio irmão, né? Meio irmão de Jesus. Veja que ele diz no capítulo 1, do versículo 3, versículo 4, de Tiago. Fazer como um homem, o pregador, que ele olha assim, eu gosto de fazer também. Olhe para o teu irmão e diga assim para ele: santificação progressiva. Tiago, qual capítulo? Tiago, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Tiago, capítulo 1, versículo 3, versículo 4. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, Produz o quê? perseverança. O que é perseverança? É nunca Desistir. Aham. O versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejas perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oh, glória. Vou falar na minha tradução. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, com plenos e sem falta em coisa alguma. Glória a Deus. Em coisa o quê? Alguma. Aí, não, mas isso aqui não precisa tirar, não. Não, isso aqui não precisa tudo isso, não. Pra que já tudo isso? Ah, meu irmão. Ai, Jesus. O que está escrito na palavra não foi escrito à toa, não. O que foi escrito na palavra foi para a educação dos filhos de Deus. Foi para orientar a sua igreja. E ele diz, ele é bem claro quando ele diz, cadê? Tiago capítulo 1, versículo 3, né? Sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Aleluia. A prova da nossa fé produz perseverança. Tem gente que é provado e desiste. Mas a Bíblia diz que a prova da fé, que nós somos passados por provações, ela tem que produzir em nós perseverança de não desistir, sabendo que o Senhor prova para
provar. Aleluia. É perseverar sabendo que o momento ele é passageiro, ele não é eterno. A guerra, a luta, o deserto, a provação é uma provação de fé para que possamos entender que aquele momento que estamos passando é para sermos aprovados por Deus. Por isso, se nós perseverarmos, vamos receber dele a resposta. Aleluia. E quantos não têm desistido hoje de buscar a Deus, de ser um homem fervoroso, uma mulher fervorosa, um jovem fervoroso, de oração, de consagração, de santificação. Meu amigo, é por isso que o Senhor diz, muitos são chamados, mas poucos serão os escolhidos. Sabe por quê? Porque poucos entendem o que é que Deus quer dele. E quando nós entendemos o que Deus quer de nós, a gente consegue obedecer. É como um pai explica para o filho o que o filho tem que fazer. O filho nunca entende a orientação que o pai quer dar. O pai se orienta para o bem, para guardar e proteger o filho. Entenda o que o Senhor está usando Tiago para escrever. Veja aqui no capítulo 2, do versículo 14 de Tiago. 2,14. Deixa eu ler aqui. Meu irmão, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Está vendo como Deus te usou no início, que faz parte até da pregação? O que adianta você ter fé em Deus e não ter transformação na sua vida? Que adianta tu ter fé em Deus e não ter produtividade espiritual na tua vida? O que adianta você ter fé em Deus e não ter santificação progressiva? Não basta só a fé, não basta só a fé, tem que haver o conjunto da obra. E o conjunto da obra é produzir frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não der bons frutos será cortado e lançado no fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. O machado, sabe quem é? Jesus. É machado afiado. Machado afiado no melhor esmeril, aleluia, que o céu possa ter. Glória a Deus. Ele vai cortar, ele não quer história com aquele que está seco, com aquele que não presta. Ele amaldiçoou a figueira que não deu fruto. Só tinha folha linda de longe, era bem bonita, folhas verdes, linda árvore. E Jesus chega perto, não tem fruto. Ele quer fé, ele quer fruto, ele quer mudança, ele quer transformação. Eu estou todo arrepiado aqui, meu Deus do céu. Glória a Deus. Meu Deus. Querido, a fé por si, ela sem obra é morta. Não adianta querer lutar contra a verdade de Deus. Muitas pessoas batem no peito e dizem eu tenho fé em Deus, mas não tem obra. Vai ficar, não vai ser salvo. Porque tem fé, mas não muda. Continua a mesma coisa do outro, quando era no mundo. Continua do mesmo jeito, não mudou em nada, não santificou em nada, não transformou em nada. Continua do mesmo jeito. Não vê Deus da vida da pessoa, não vê transformação, não vê brilho do Espírito Santo. E nós somos taxados na Bíblia, nesta terra, como luz do mundo. O que é luz? Que pode iluminar a vida de alguém, que pode ser útil para conduzir alguém para a salvação, que pode ser útil a Deus para salvar alguém em perigo. E nós temos que ser o diferencial. Aleluia. Nós precisamos entender que nós temos na Bíblia referências de pessoas que, para poder ser luz, tiveram que se santificar, como o próprio Paulo. Enquanto ele era empresário de tendas, matador de crente, ele não tinha santificação. Mas quando ele encontrou com Jesus, que ele entendeu que para ele ser de fato aquilo que o Senhor falara que ele ia ser, um vaso escolhido, e muito ia padecer pelo amor do Evangelho, ele entendeu que ele precisava renunciar tudo que era ele para agradar a sua chamada ao mesmo Senhor que chamou a ele. Aleluia. Entenda uma coisa, que a nossa fé sem obra é uma fé? Aí um chega, aí o texto vai dizer, aí chega, tu tem fé? Eu tenho obra. Que adianta? Tem que ser obra e fé.
Não tem jeito. Mandar um abraço para a irmã Cíntia, lá no Iapoque, que acabou de entrar na nossa live. Minha filha, eu te amo, estou com saudade de você. Um abraço no varão aí, Deus abençoe. Espero que essa palavra esteja chegando bem, bem longe. Porque nós não temos esses ensinos mais nos nossos púlpitos. A gente está nos tornando religiosos. De ir à igreja, voltar. Aí vai lá, não foi legal, eu não gostei. Entendeu? O irmão não rodou, não viu o irmão falando em língua, não viu o outro profetizando, não teve corinho, o culto frio. O culto não é frio. É as pessoas que estão dentro do culto que não tem Deus na vida para glorificar o Senhor. Porque uma pessoa faz um culto. Porque ele, cheio de Deus, ele entra no culto. No meio de pessoas frias, ele glorifica a Deus. Eu tenho certeza que alguém vai dar glória também. Mas quando as pessoas entram, que ficam com a boca fechada, não pode bater palma, não pode dar glória, não pode dar aleluia, aí a igreja começa a morrer espiritualmente. Aí fica aquela igreja morna, aquele culto sem graça, aquele culto que só está o homem, mas o Espírito Santo não está, porque o Espírito Santo, ele é fogo, aleluia, ele entrou no templo no dia de Pentecoste com um barulho impetuoso, como de um vento impetuoso, e foram repartidas línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, falaram hebraico, aramaico, japonês, em americano, porque onde há o Espírito Santo, há liberdade de adorar. Aleluia. As pessoas estão mortas espiritualmente e não estão sentindo mais Deus e nem sabem adorar o Senhor. Chega na igreja com os olhão, parece olhão de peixe morto no dia de sol. Olhando, prestando atenção, a irmã chegou, o filho da irmã chora muito, fecha teu olho, te liga com o céu, tenha, aleluia, santificação progressiva, porque você não foi para o culto para olhar para ninguém, você foi para o culto para adorar a Deus. Eita Deus. Aleluia. Meu amigo, meu irmão, minha querida Leide Pereira, entrou na live agora, Deus abençoe. Quem está falando isso, essa declaração de quem é? Do apóstolo? Tiago. Meu irmão de Jesus Cristo. E a declaração de Pedro. Eu só estou trazendo pessoas que têm respaldo na Bíblia. Eu não vou falar aqui de alguém que... Não vou pregar, falar de Saul, que Saul não tinha respaldo na Bíblia. Está entendendo? Não, vou falar de quem tem respaldo. Veja o que Pedro diz em sua declaração, 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Veja o que ele diz em sua declaração. Leia aí, jovem Mateus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Vou ler na minha tradução. Que mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus, para a salvação, já preste a ser revelada no último tempo. Você está guardado para quê? Para a salvação. E eu pergunto, por intermédio do que vem a salvação? Fé. Santificação. Porque a palavra santificação é separar, e quando você se trata de separar para Deus, significa que a tua fé está sendo exercitada. Porque tu está crendo que tu tem que ser santificado, porque a palavra pede, e a fé vem pelo ouvir. Você ouviu, você creu, e a fé significa acreditar em algo que está escrito. Aleluia. Então a fé, ela é demonstrada na tua atitude, porque você está crendo e vivendo aquilo que você está lendo. Oh, glória. Por isso ele diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E nós precisamos o quê? O que é que o apóstolo Pedro está dizendo? Né? Nós fomos guardados para quê? Para a salvação. Para a salvação. Para a virtude de Deus para a salvação, e já prestes está para revelar nos últimos tempos. Queridos, falta 10 minutos para meia-noite. Eu preciso correr. Veja que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Leia rápido aí para mim. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações.
Vou repetir. E deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações. Olha, pelo amor de Deus, meu querido e amado, isso tudo tem dentro da igreja. Isso tem empestado a mente dos cristãos do século 21. O que, pastor? Malícia. Pessoas maliciosas. Uso de subterfúgios errados para se dar bem. Prefere ter o ganho do que a perda. Eu não posso perder. O outro que se dane. E a Bíblia diz: o melhor é dar do que receber. Aleluia. Malícias para induzir ao outro a ser prejudicado dentro de um negócio sujo que ele vai fazer. Ele sabe que tu vai perder. Ele sabe que está usando de balança enganosa, malicioso para se dar bem em cima da inocência dos outros. Malícia em querer ser o melhor e achar que ele é o melhor na igreja. Escute só uma coisa: pessoas que usam de engano. Jesus, me segura nessa cadeira. Me segura. Deixando, ele está deixando. Siga para santificar. Deixando, pois, a malícia. E todo o engano, como tem crente de engano. Sabe o que eu acho engraçado? Irmãos da live, sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas se auto-enganam achando que estão no céu, mas sabem que estão no inferno. Sabe por quê? Porque cada um conhece as suas obras. E eu sei o que a Bíblia diz para me fazer e aquilo que ela não diz. E usam de engano. Escute só, passa o dia fazendo coisa errada. Às vezes brigando e xingando e chamando o nome dentro de casa, e à noite vai para a igreja com o espírito de engano. Enganando a si mesmo e as pessoas. E acha que engana a Deus. Pelo amor de Deus. Você não consegue enganar a Deus, porque os olhos dele são como chama de fogo. Ele contempla tudo, tudo está patenteado aos seus olhos. O salmista Davi disse: se eu subir o mais alto céu, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo e fazer minha cama, lá tu estás também. Glória a Deus. Para, pelo amor de Deus, procura se santificar, deixa o engano, deixa a mentira. Porque ele está dizendo que pessoas fingidas estão na igreja, com fingimento. Pessoas que falam contigo, Mara, mas dentro do coração não gostam de ti, são fingidas. Pessoas que batem no meu ombro, que falam comigo, passam na rua, mas são fingidas, não gostam de mim. Não, você tem todo o direito de não gostar, mas como direito de pastor, que eu estou aqui para dizer que tudo que você está fazendo para alguém que se finge gostar de você, você gostar de alguém, Deus está falando dizer: larga isso, para com isso. Porque isso te conduz ao inferno. Isso leva você à perdição. Pessoas fingidas que falam contigo, mas não vão com a tua cara. Glória a Deus. Pessoas que não têm verdade em si. Pessoas que são mentirosas, enganam a si mesmo. Meu Deus do céu. Pessoas que têm inveja. Inveja, sabe por quê? Porque tem o Espírito Santo. Verdade. Às vezes a pessoa não tem nenhuma casa, mas tem Deus na vida. Deus usa, alguém chega na igreja, só quer ser. É inveja. Quer dom, vai buscar. Vai santificar a tua vida. Para de ter inveja daquele que tem. Aleluia. Ou se aquela pessoa que tem muito dinheiro, trabalhou, parabeniza. Mérito da pessoa. Não tem nem inveja. Porque nem todos nasceram para ser ricos e bem-sucedidos. Tem alguém que vai ter menos do que o outro. O próprio Senhor falou por intermédio da sua boca, quando falou que nasceria 2. O menor iria governar o maior, que é Jacó e Esaú. Ele está dizendo, um vai ter mais condições do que o outro. Mérito. Deus, ele não abençoa a todos financeiramente, mas espiritualmente, aquele que quer, ele dá para todo aquele que busca. Não precisamos ter inveja, queridos. Bastamos ter força e vontade de procurar em Deus o nosso pouquinho que ele tem para nos dar. Porque se você tiver 5 pães e 2 peixinhos, senta na relva, descansa que ele multiplica o pouco que você tem no muito. Mas nós temos que parar de murmurar. Vou fechar a Bíblia, senão não vou parar. Já vai dar meia-noite, falta 5 minutos, querido. Eu pensei que fosse pregar rápido.
Mas a mensagem de Deus vai entrando, a palavra revelada vai chegando e a gente não pode parar porque Deus é que está mandando. É Deus que está pedindo para a gente pregar, a gente tem que pregar. E no último texto, na última palavra diz, deixai de murmuração. Não murmure, querido. Como diz o hino, se tudo está difícil, adore o Senhor. A murmuração foi um dos pecados que o Senhor matou para mais de 5.000 pessoas dentro no deserto. Não murmura. Se você está passando por luta, te mantenha fiel aos princípios do silêncio. Porque o silêncio do homem é melhor que o abrir da boca. Porque às vezes a gente abre a boca e fala coisa que não deve. Não murmure daquilo que você está vivendo ou passando. Santifique a sua vida. Procure se aproximar de Deus. Amados, faltam 4 minutos para meia-noite, a 0 hora. Eu quero dizer a vocês que estão me acompanhando na live, o pastor Jerry, a irmã Cíntia, a todos que estão aí nos ouvindo, que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Se vocês conhecerem pessoas que possam nos ajudar para manter esse trabalho no ar, se tornando mantenedores, com qualquer valor, R$5, R$10, R$20. Já temos aqui alguns, inclusive do Iapoca já temos, né, a irmã Tainá e a irmã Jona que estão nos ajudando de lá, que contribuem. E você pode ser também o mantenedor desse trabalho, nos manter aqui, fazendo esse trabalho da verdade, levando a mensagem ao coração dos irmãos. E com certeza Deus vai multiplicar o seu celeiro. Quero dizer a vocês que Deus possa abençoar, mas antes de encerrar, eu quero orar. Falta 3 minutos. Pai, quero abençoar a vida dos nossos irmãos que estão olhando, que estão na live, Senhor Deus amado, participando comigo, que estão em suas casas, no seu rádio, no celular, no seu trabalho, vigilante, os nossos irmãos ribeirinhos, ó Pai, onde quer que eles estejam, a cada irmão que esta noite veio comigo aqui, Senhor, quero abençoar a cada vida, que o Senhor possa abrir o céu, derramar sobre eles, Deus amado e santo, a bênção, a misericórdia, o perdão, Senhor. Quero que o Senhor venha, Deus amado, neste momento, alcançar a cada um dos teus filhos, meu Pai, e abençoar em nome de Jesus Cristo. Irmãos, antes de terminar o meu horário, quero convidar a vocês que estão na escuta da programação, que moram aqui no município de Afuá. Amanhã estamos iniciando uma grande campanha na congregação, tá bom? Eu estou com o novo endereço aqui, a rua Gaspar José do Carro, antiga oficina Iago Vidros, próximo à carro do Zanata, aí no Capimarinho. Vamos iniciar a campanha amanhã. Aquilo que é impossível ao homem torna possível a Deus, tá bom? Aguardo todos vocês lá. O pastor já chegou de São Paulo, está aqui conosco e vai ser bênção de Deus para a vida de cada um dos irmãos, amém? Deus abençoe. Não vai dar tempo para as irmãs se despedirem, porque Deus não permitiu que eles falassem hoje, só eu. Amém? Um abraço, Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã estamos de volta de novo. Amanhã eu vou trazer o pastor Marcelo para estar orando por revelação, e você liga ao vivo que ele vai estar orando pela tua vida. Fique na paz do Senhor, pastor Cimeia, pastor Jerry, irmã Cíntia, todos que estão na live. Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos queridos irmãos da Igreja Evangélica Nova Unção, a todos que Deus venha abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.